Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez. Vocês querem a palavra? Querem a palavra de Deus na vida de vocês? Eu, eu até pergunto se vocês querem a palavra, porque a gente vê tanta coisa estranha hoje em dia. Não é? As pessoas que muitas vezes elas estão aí falando coisa com coisa. É tanta audiência que você fica assim, boquiaberto, né? Com a falta de discernimento do próprio povo de Deus. Né? Ou seja, o povo de Deus está. Não vou generalizar, porque aí eu estaria sendo injusto, né? O povo está muito, tipo assim, se movendo pelas emoções, pelos achismos, né? A falta de conhecimento da palavra é muito forte. Por isso que a Bíblia diz assim: por falta de conhecimento, meu povo perece. Não é assim? E as pessoas não leem a Bíblia, né? Para tirar suas próprias conclusões. E elas acreditam em tudo, né? Ou seja, elas acreditam em tudo que se fala, porque elas não filtram as coisas, né? Aquilo não tem o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus está onde? O conhecimento de Deus está aonde que está o conhecimento de Deus? Está na palavra dele, né? Tá certo, pessoal? Então, você já passou por aquela fase na sua vida em que você faz o bem, sabe? Mas você não tem retorno. Aí você se questiona: poxa, tem gente que não faz o bem, mas tipo assim, né? É até reconhecido ou faz um tiquinho assim, como diz o povo, mas é como se tivesse feito, né? Um muito, e são muitas vezes até reconhecidos. E você que faz o bem, você que, enfim, muitas vezes você se questiona e diz assim: ah, rapaz, eu vou deixar de fazer o bem, sabe por quê? Porque não estou vendo retorno, né? Sabe? E muitas vezes esses questionamentos vêm na nossa mente, sabe? É que você se engana, certo? Vamos para a palavra. Vamos para a palavra aqui em 2 Samuel, capítulo 19, e o versículo 33. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Aqui a gente vê, né, uma pessoa por nome de Barzilai. Esse homem, ele foi uma pessoa que semeou o bem na vida de Davi, né? Passaram-se os tempos e Davi, depois da morte de Jonatas, ele volta para Jerusalém. E o que acontece é que Barzilai celebrou aquilo, né? Porque tem gente que está do nosso lado em todos os momentos da nossa vida. Você já observou isso? Ou seja, analisando o momento em que Davi passou e que Barzilai e muitas outras pessoas presenciaram, foi um momento em que era, digamos assim, era ideal para que aquelas pessoas deixassem de acreditar em Davi, o abandonasse, o traísse, se afastasse dele, coisas assim desse tipo, não é? Mas pessoas verdadeiras são aquelas que estão do seu lado, independente do momento em que você esteja vivendo, não é? E Barzilai, ele revelou esse homem de caráter. Né? Era um homem muito rico, próspero, porém já velho, 80 anos de idade, mas um homem de caráter, não é? E que teve essa felicidade de estar com Davi naquele momento, né? De, digamos assim, de problemas, né? Familiares, porque né, o próprio filho se levantou contra ele e queria usurpar o trono, né? No caso de Jonatas. Jonatas não, é o seu filho, né? Eu esqueci até o nome dele agora. E o que acontece é que em meio àquela luta, em meio àqueles problemas que vieram vários, né? Veio o problema ali familiar, veio o problema ali político, né? E o problema como rei de uma forma geral, né? Mas mesmo naquela situação, Barzilai estava com Davi. E Davi agora tem essa oportunidade de reconhecer, né? Ou seja, você que está aí, que já semeou na vida de muita gente, já fez o bem a muita gente, mas ainda não colheu. Espere o seguinte, sabe? Deus levanta pessoas, sabe?
muitas vezes outras pessoas para semear na sua vida, para abençoar a sua vida. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu não estou falando aqui de dinheiro, eu estou falando aqui muitas vezes você ensina as pessoas, ministra as pessoas, dá a vida pelas pessoas, aconselha as pessoas, sobe e desce com as pessoas, como diz o povo, e as pessoas não reconhecem. Mas muitas vezes pessoas que vão se cruzando no seu caminho, as coisas vão se fechando e você vai vendo que aquilo que você fez de bem está voltando para você. Entende o que eu estou querendo dizer? Jesus diz: bem-aventurada a coisa é, ou seja, dar é mais bem-aventurado do que receber. Então, Davi convida esse homem para ir para Jerusalém. Diz: olha, tu vai comigo para Jerusalém. E ele diz: não, já sou velho, então, já estou para morrer. Queria morrer na minha cidade, sabe? Porém, tem aqui meu filho, leva ele contigo. Entendeu o que eu estou querendo dizer? E Davi aceitou aquela palavra, né, daquele homem. E de qualquer forma ele foi abençoado, né? Porque o seu filho foi com Davi, com certeza Davi, ele deu todas as prerrogativas, né? Em, como se diz, recompensa por seu pai ser uma pessoa tão íntegra, né? Enfim, aquela coisa toda. Então é muito difícil, está difícil hoje você encontrar pessoas assim. Pessoas que tenham caráter, pessoas que sejam íntegras, pessoas que estão com você na hora boa, na hora ruim, que está com você quando você está em cima, que está com você quando você está lá embaixo. Está difícil hoje você encontrar essas pessoas, que as pessoas são voláteis, as pessoas são, digamos assim, elas têm tripla, né, muita gente diz dupla personalidade, já é tripla, sabe? As pessoas hoje em dia, elas estão assim, sabe? Um conselho que eu dou para você é: fique firme, seja fiel, sabe? Faça o bem sem olhar a quem, porque Deus, ele é fiel. E no dia certo, na hora certa, Deus vai tornar tudo, né? E volta para a sua vida. Tá bom, Brasil? Peço a você que assine o canal, compartilhe o vídeo. Beijo no coração e a gente se vê.